Depois deste exame dos 10 mandamentos, me mostraram por fora o meu livro da vida. Bonito! Eu quisera ter palavras para descrevê-lo. O meu livro da vida começou com minha concepção, quando se uniram o par de células de meu pai e de minha mãe. Assim, num zás, uma centelha, uma linda explosão e se formou minha alma. Minha alma, colhida das mãos de Deus Pai, este Deus tão maravilhoso. Por 24 horas do dia me cuidando, me buscando, tudo isso eu via. Nada mais que o seu amor, porque ele não me olhava na carne, e sim na alma. Agora me mostrava como fui me desviando de minha salvação. Este livro da vida, para terminar, vou dar um exemplo de como é bonito. Eu era muito hipócrita e muitas vezes dizia para uma pessoa: Fulana, como você está linda com este vestido primoroso, como lhe fica bem. Mas por dentro eu dizia: ui, que pinta mais asquerosa, e ainda pensa que é rainha. Isso em meus pensamentos. Pois neste livro se vê exatamente o que eu dizia por dentro, como se eu estivesse falando com a boca, embora viesse do meu pensamento. Eu via como que do interior da minha alma. Todas as minhas mentiras tornaram-se um raio vivo. Ficaram vivas, e todos os presentes se deram conta disso. Que vergonha! Minha mãe, quantas vezes eu a enganava se ela não me deixava ir a algum lugar. Mãe, tem um trabalho em grupo na biblioteca. E ela acreditava. E saía para ver um filme pornográfico ou a um bar tomar cerveja com minhas amigas. E minha mãe estava ali agora, vendo minha vida. Nada lhe foi escondido. Ela via isso agora. É tão lindo este livro da vida. Vi ali quando eu era criança e meus pais me davam bananas, numa época em que eram muito pobres. De modo que em minha lancheira eu levava apenas bananas, doces e leite. Comia as bananas e jogava as cascas por todo lado. Nunca tive a consciência de que largando uma casca no chão poderia causar mal a alguém que poderia cair pisando nela. Mas sabem o mais impressionante? Foi quando Jesus me mostrou que alguns caíram por causa destas cascas, e eu as podia tê-las assassinado por minha falta de misericórdia. Mostrou-me que apenas uma vez fiz uma boa confissão com dor e vergonha, porque uma senhora me devolveu 4.500 pesos a mais no supermercado de Bogotá. Papai sempre nos disse que deveríamos ser honrados, nunca tocar num só centavo sequer, e me dei conta disso no carro. Quando ia para meu consultório, eu disse comigo: velha bruta, deu-me 4.500 pesos a mais de troco e agora preciso ir devolver. Mas depois pensei: não vou devolver nada, quem a mandou ser burra? Mas como aquilo me doeu, por causa deste dinheiro. Papai tinha nos instruído muito bem sobre a honorabilidade. Por isso, no domingo me confessei e disse ao padre: Padre, perdoa-me, pois eu roubei 4.500 pesos e não os devolvi. Mas nem prestei atenção ao que ele me disse. Achei que assim o maligno não podia me acusar de ser ladra. E sabem o que me disse Jesus? Esta foi uma falta de caridade tua, quando não reparaste a falta devolvendo os 4.500 pesos. Para ti eram pouca coisa, mas para aquela mulher era como um salário e significava para ela o alimento de 3 dias. E sabem o que mais ele me mostrou? O quanto ela passou fome por um par de dias. Por minha culpa, sofreram ela e seus filhos. Porque Deus nos mostra que quando cometo algo, alguém sofreu, quem fez e como fez. Jesus então me perguntou: que tesouros espirituais tens para me mostrar? Tesouros espirituais? Então vi que estava com as minhas mãos vazias, não levava nada. Minhas mãos estavam com absolutamente nada. Então ele me disse: de que adianta dizer que tens 2 apartamentos desocupados, que tens casas, que tens o consultório, que te consideravas uma profissional de muitíssimo sucesso? Podias me trazer pelo menos a poeira de um ladrilho. Ao que ele acrescentou: que fizestes com os talentos que te dei? Talentos? Tu tinhas uma missão: defender o meu reino de amor, o reino do teu Deus. Eu havia esquecido até que tinha uma alma
e muito mais que tinha talentos e que os recebera das mãos misericordiosas de Deus. Todo o bem que deixei de fazer doeu muito ao Senhor. Sabe o que mais ele sempre me perguntava? Sobre a falta de amor e caridade para com o próximo. Então ele falou: Tu estás morta espiritualmente. Sim, eu estava viva no corpo, porém morta na alma. Se vocês vissem o que significa uma morte espiritual, como é realmente uma alma que odeia, como é espantosamente horrível uma alma enojada e amarga, que faz mal a todo mundo. Quando alguém está cheio de pecados, embora por fora esteja ricamente vestido, bem perfumado, por dentro, porém, sua alma está fedendo horrivelmente e vivendo no abismo, com um coração cheio de depressão e amargura. E ele me disse: A tua morte começou quando deixaste de sofrer pelos teus irmãos. Era um alerta quando tu vias os sofrimentos deles, e isto em muitos lugares. E quando vias nos meios de comunicação que mataram ou que sequestraram, desprezaram, o que tua língua dizia? Oh, pobrezinhos, que pecado! Porém não te doíam os teus irmãos. No coração nada sentias, eras toda de pedra. O pecado te petrificou. Quando meu livro foi fechado, não imaginam a tristeza imensa que me deu. Que dor senti por ter me portado assim tão mal com meu papai do céu. Porque apesar de todos os meus pecados, apesar de toda a minha imundície, de toda a minha indiferença, de todos os meus sentimentos horríveis, Deus sempre, até o último instante, me buscou. Enviava-me instrumentos, pessoas e me falava, me gritava, inventava coisas para buscar-me. Ele me procurou incansavelmente até o último instante. Sabe quem é Deus Pai? É aquele que nos pede a cada um a conversão. No meu íntimo eu perguntava: Ouça-me, Jesus, o Senhor me condenou? Claro que não. Em meu livre-arbítrio eu escolhi o meu pai, e este nunca foi Deus. Escolhi Satanás, este foi meu pai. Enfim, quando se fechou o livro, vi em minha mente que estava prestes a partir, que havia um buraco e que depois dele iria abrir-se uma porta. E lá me fui. Então comecei a invocar todos os santos para que me salvassem. Vocês não fazem ideia da quantidade de santos que cheguei a lembrar, tanto que nem tinha ideia de que sabia tantos nomes deles por ser tão má católica. Pedi que me salvasse Santo Isidoro o Trabalhador e São Francisco de Assis. Quando me acabaram os nomes de santos, só ficou o silêncio. Senti uma dor muito forte e disse: Na terra tanta gente pensando que eu era tão santa, e quem sabe até esperavam que eu morresse para me pedir um milagrinho. Mas veja para onde estou indo. Então, levantando os olhos, eu vejo diante de mim nada menos que minha mãe. E num acesso de dor gritei: Naquele momento, porém, lhe concederam uma grande graça. Estava imóvel, mas lhe permitiram levantar um pouco 2 dedos. Ela sinalizou. De meus olhos saltaram 2 crostras terrivelmente dolorosas. Esta era minha cegueira espiritual. E quando elas saltaram, revi um momento maravilhoso, quando uma paciente me havia dito: Olhe, doutora, você é muito materialista, mas vou dizer uma coisa de que irá precisar. Toda vez que se encontrarem um perigo iminente, seja qual for, peça a Jesus Cristo que a cubra com seu sangue. Ele nunca irá abandonar, porque ele pagou um alto preço de sangue por você. Com vergonha e com enorme dor, comecei a gritar: Jesus Cristo, Senhor Jesus, tem compaixão de mim e perdoa-me. Senhor, dá-me uma segunda chance. Este foi o momento mais lindo, tal que não tenho palavras para descrever. Ele se inclinou e me retirou daquele buraco. E senti então novamente que estava pisando em chão firme. Colocou-me numa parte plana, dizendo com muito amor: Vais voltar. Vais ter uma segunda oportunidade. E acrescentou: Não, porém, pela oração de tua família, porque é normal que eles orem e clamem por ti.
e sim pela intercessão de todas as pessoas alheias à tua carne, ao teu sangue, que choraram e rezaram por ti com muito, muito amor. Comecei então a ver que se desprendia um montão de luzinhas, que são como pequenas almas, brancas e cheias de amor. E via as pessoas rezando por mim. Porém, entre elas havia uma alma grande, enorme, que produzia mais luz, a que mais amor me demonstrava, e eu não conseguia reconhecer quem era esta pessoa que tanto me amava. Jesus me disse então: esta pessoa que vês ali é alguém que te ama muito, mas sequer te conhece. E mostrou-me um recorte de um jornal da véspera. Tratava-se de um camponês bem pobre, que vivia no sopé da Serra Nevada de Santa Marta. E ele mostrou-me um homem pobrezinho. Ele tinha comprado uma panela e a embrulharam com uma folha do jornal El Espectador do dia anterior. Estava ali a minha fotografia, e eu toda queimada. Quando esse homem viu a notícia, que nem lhe dizia respeito, correu e jogou-se no chão, e começou a chorar com uma dor muito grande. E falou assim: Pai, Senhor, tem compaixão desta minha irmãzinha. Senhor, salva, olha por ela. Se salvares esta minha irmãzinha, prometo que vou ao santuário de Buga e pago uma promessa. Porém, salva. Imagine, um pobre homenzinho que não estava renegando nem maldizendo por estar com fome. Tem ainda esta capacidade de amar, de oferecer-se para atravessar um país inteiro por alguém que sequer conhecia. Então me disse Jesus: isto é amor ao próximo. E completou: tu vais voltar, mas deves repetir isto não 1000 vezes, mas 1000 vezes 1000. E ai daqueles que ouvindo isto não mudarem de vida, porque serão julgados com muito mais severidade. E assim vais ter teu segundo regresso. Deves falar aos ungidos que são sacerdotes, a qualquer deles, a todos eles, porque não há maior surdo do que aquele que não quer ouvir, nem pior cego do que aquele que não quer ver. E isso, meus queridos irmãos, não foi uma ameaça, porque Deus não costuma nos ameaçar. Esta é também, para cada um de vocês, uma segunda oportunidade, que cada um recebe pela graça de Deus. O que eu vivi, porque quando se abre o livro da vida de cada um, quando cada um de vocês morrer, certamente irá passar como eu por um momento igual. Então iremos nos ver tal qual somos. Iremos ver até os nossos pensamentos, tudo na presença de Deus. E o mais maravilhoso será saber que de cada um de nós o Senhor já foi à frente. Uma vez mais Ele nos pede oração, nos pede conversão para nos tornarmos novas criaturas com Ele, pois sem Ele nada podemos. Que o Senhor abençoe a todos grandemente. Tudo para a glória de Deus, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.